Hoje no quadro Encontro com o Autor, eu vou conversar com a advogada, assistente social e mestre em Direito Civil Comparado, Eliane Oliveira Barros. Ele está aqui para falar sobre seu livro, Aspectos Jurídicos da Inseminação Artificial Heteróloga. Olá, Eliane, bem-vinda ao Iluminuras. Prazer é meu. Eliane, eu queria começar a nossa conversa te perguntando por que você resolveu escrever sobre esse tema? Eu comecei a pensar nesse tema quando eu comecei a estudar Direito Civil Comparado na PUC por volta de 2003. Então eu estava sem trabalhar, né? Eu tinha tido um filho pequeno, aí eu tive que sair do emprego e como eu sou uma pessoa absolutamente inquieta, prestei o mestrado, passei e comecei a gostar prestei em bioética, biodireito, que é uma coisa que eu gosto dentro do direito civil, e comecei a pesquisar a respeito do assunto, na cadeira de Direito da Personalidade com a professora Maria Helena Diniz. Eliane, então explica pra gente o que é uma inseminação artificial heteróloga. Inseminação artificial heteróloga é uma técnica de reprodução assistida, cuja finalidade é ajudar os casais que não possam ter filhos naturalmente. Uhum. Agora, nessa inseminação, um vai ser pai e o outro não vai ser, não é isso? Isso, da criança. Isso. Por quê? Porque ou o pai vai ter o espermatozoide insuficiente, ou vai ser estéril, enfim, vai ter algum problema que não permite inseminar a esposa e ter um filho naturalmente. Uhum. Ao contrário, ela não vai ovular, ou vai ter um útero infantil, enfim, vai ter um dos dois, na verdade, vai ter algum problema que não seja possível a concepção natural, não seja possível a cópula, na verdade. E Eliane, quais são as principais polêmicas que envolvem esse tipo de inseminação? O problema da heteróloga, eu fico pensando no direito da criança, sempre fico pensando no direito da criança, porque assim, o casal quer ter um filho, aí ele se socorre a um banco de sêmen, né? O óvulo, aí depende de quem é que é estéril, na verdade, né? Ou o espermatozoide insuficiente. Enfim, o fato é assim, no casal, um dos dois não podem ser pais, tá certo? Então a mãe, o pai se socorre, vou falar do marido, ele se socorre a um banco de sêmen. Esse banco de sêmen, que é um doador, é uma terceira pessoa, vai implantar no útero da mulher. Né? Então, quer dizer, o filho continua não sendo dele, Carol. Porque é da mãe, mas não é do pai, tá? Uhum. E aí eu fico pensando o seguinte, porque eu pessoalmente sou contra, eu sei que está permitido, eu sei que a lei permite, eu sei que, enfim, mas eu sou contra a inseminação artificial heteróloga. Eu acho que é muito mais humano e mais solidário você adotar uma pessoa, pelas consequências que decorrem daí. A criança cresce, por exemplo, e se ela tiver algum problema, alguma doença genética ou alguma doença que, enfim, que depois ela não possa se tratar em razão dessa doença. Então, o que acontece? Se você tiver algum problema, você sabe quem é teu pai, quem é tua mãe, você vai lá e, por exemplo, se previne, etc. e tal. Agora, uma criança que, por exemplo, que não tem o direito de saber quem é o pai biológico dela, é muito complicado. Continuando a falar sobre essas polêmicas que envolvem esse tipo de método, eu queria conversar sobre os direitos de personalidade da criança com você, mas a gente pode falar sobre isso no próximo bloco? O Iluminuras vai para um pequeno intervalo e volta daqui a pouco. Até já! Voltamos com Iluminuras. Hoje, no quadro Encontro com o Autor, eu estou conversando com a advogada, mestre em Direito Civil Comparado e assistente social, Eliane Oliveira Barros. Ela está aqui para falar sobre seu livro, Aspectos Jurídicos da Inseminação Artificial Heteróloga. Eliane, no bloco anterior, a gente estava começando a conversar sobre essas polêmicas que envolvem esse tipo de... Mas você fala muito no seu livro sobre os direitos da personalidade, principalmente da criança. Fala um pouquinho sobre esses direitos da criança gerada por esse tipo de inseminação.
eu acho que a criança gerada pela inseminação artificial heteróloga, ela não pode ser diferenciada pelo princípio do próprio direito à personalidade e dignidade da pessoa humana. Ela não pode ser tratada de forma diferente da criança gerada da hormônio. Eu acredito que a criança tem o direito, sim, a saber quem é o seu pai biológico, se assim ela quiser. Se assim ela quiser. Se a criança se sentir rejeitada pelo pai socioafetivo, porque a socioafetividade decorre de carinho, de respeito, de solidariedade. Quer dizer, uma pessoa que hostiliza a criança, depois que cresce, começa a renegar essa paternidade socioafetiva, ele vai arcar com as consequências materiais da criança, educação, mas afetiva. Essa criança tem o direito de saber. E se ela tiver alguma doença grave, degenerativa, ela não vai ter o direito de saber quem é o doador do sêmen. Quer dizer, eu acredito que ela tem todos os direitos de personalidade que todos nós temos. Ela não pode ter essa restrição porque ela faz parte de um pacto que ela não... Na verdade, ela está dentro de um pacto que ela não fez parte, ela não anuiu, não foi ela que pediu, ela não é. Agora, Eliane, acontece com frequência de um pai aceitar fazer a inseminação e depois, por motivo de separação, rejeitar o filho? Então, o que tem são casos, porque aqui essa lei é muito nova para a gente, então ainda não tem muitos julgados que a gente possa saber, não tem muitas... Na verdade, eu me socorri praticamente do direito comparado. E há sim casos, da criança, por exemplo, se sentir absolutamente rejeitada e depois ela querer ficar assim, não é meu filho, não, sabe? E depois ela querer e buscar o pai biológico dela. E também tem problema sério. Quando você faz a inseminação, tem que tomar muito cuidado. Porque, dependendo de uma cidade pequena que você faça, os bancos têm que ser muito criteriosos. Você pode inseminar várias pessoas e, de repente, ali está irmão, né? Você acabar tendo relações incestuosas sem saber. Você foi inseminado pelo mesmo doador. Quer dizer, é muito complicado. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter na hora de procurar essas clínicas e qual o nível de responsabilidade dessas instituições? Olha, em relação às instituições, a responsabilidade é objetiva. Eu entendo que elas respondem. Aí você pode pensar, mas eu sou criteriosa, a clínica, digamos assim, criteriosa, toma todos os cuidados. Aí um médico ou um profissional, digamos assim, hipoteticamente irresponsável para prejudicar a clínica, insemine uma pessoa com outras características totalmente diferentes da que está lá. Quer dizer, aí você fala, a responsabilidade é do médico? Não, é também solidária, mas você aciona a clínica, ela que se entenda com o médico, porque escolheu mal, né, elegeu mal, enfim. É importante que as características sejam parecidas com o do casal, né? Você vai querer alguém na tua família parecido com você, até para preservar a criança, sempre para preservar a criança, eu entendo. Aí, de repente, você foi inseminado por um oriental, por exemplo, você não sabia, não houve critério, né? E aí, como é que fica essa criança? Você foi lá buscar alguém próximo à sua genética, né? Genética que eu digo, suas compressões físicas, né? Aí você não sabia, você está indo lá, você se submeteu ao procedimento de inseminação artificial heteróloga, quando vem o parto, é um oriental. E o que acontece com essa? Por isso que eu digo que é complicado. E o que acontece com essa criança? Você devolve porque não era? Não é mercadoria, vai ter que ficar assim, vai ter que cuidar, vai ser seu filho, entendeu? Com todas as consequências. Agora, e como é que fica depois? Você não vai rejeitar, não era isso que eu queria, né? Como se a criança fosse isso. Então, eu acho que tem que tomar cuidado para não coisificar a criança, para não tornar aquele desejo dos pais e transformar a criança num mero objeto de realização de um casal que não possa ter filho, né? A criança é hipossuficiente, quer dizer, ela já é hipossuficiente a partir do momento da escolha, quer dizer, ela não, né? Então, ela tem que ser protegida integralmente. Eu entendo que o Estatuto da Criança, as normas de direito internacionais, tem que preservar a criança na sua integralidade. E quando ela crescer, se ela não se sentir confortável nessa família, porque suponha que não seja filha, porque desconfia, porque descubra, ela tem sim o direito a saber quem é o seu pai biológico.
Eliane, muito obrigada pela sua presença e parabéns pelo livro. Obrigada.